Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O Po já não é mais o aluno desesperado para provar seu valor. Ele virou mestre. Acorda cedo, medita, ou pelo menos tenta, treina, dá conselhos, ajuda a galera da vila, mas ainda continua sendo o mesmo Po de sempre, meio estabanado, faminto o tempo todo, fazendo piada na hora errada. Só que agora todo mundo olha para ele com respeito. Crianças pedem autógrafo, os moradores agradecem, os 5 furiosos confiam nele como líder. Só que tem um detalhe que começa a incomodar. Ele tá parado. Sabe quando você realiza o sonho da sua vida e depois pensa, tá, e agora? É mais ou menos isso que ele sente. O mestre Shifu percebe primeiro. Tem uma cena bem sutil dele observando o Po treinando sozinho. O Po ainda é forte, rápido, criativo, mas parece estar repetindo os mesmos golpes de sempre. Não tem evolução. Ele virou confortável demais no próprio título. E em filme de Kung Fu, conforto é perigo. Então, Shifu chama ele para conversar no templo. E não é aquele papo engraçado de sempre. É sério, quase solene. Ele diz que o Po precisa se preparar para algo maior, que o dragão guerreiro não é um cargo eterno, que chegou a hora de pensar em sucessão. Quando o Shifu fala isso, parece que o chão some. O Po entra em choque. Como assim sucessor? Eu acabei de me acostumar a ser o dragão guerreiro. E dá para sentir o medo real dele. Não é só piada, é insegurança mesmo. Porque se ele não for o dragão guerreiro, quem ele é? Essa crise interna vira o coração emocional dessa primeira parte. Enquanto isso, o filme começa a plantar a ameaça principal de forma bem misteriosa. Longe do vale, numa cidade grande, cheia de becos, fumaça, mercados lotados e uma vibe bem diferente daquele cenário rural que a gente conhece, surge uma figura estranha, a Camaleoa. E cara, a introdução dela é muito boa. Nada de explosão logo de cara. Primeiro mostram golpes acontecendo nas sombras, guardas derrotados, artefatos antigos sendo roubados. A câmera quase nunca mostra ela inteira, só silhuetas, olhos brilhando, a pele mudando de cor se misturando com o ambiente. Ela não é forte do jeito bruto como o Tai Lung ou o Shen. Ela é esperta, manipuladora, estratégica. E o mais assustador, ela consegue copiar estilos de luta. Tem uma cena em que ela enfrenta vários lutadores e muda a postura, a respiração, o jeito de golpear, como se virasse outra pessoa. É quase sobrenatural. Quando a notícia dessas derrotas começa a se espalhar pelo mundo do Kung Fu, o clima pesa. Mestres desaparecendo, escolas inteiras derrotadas, como se alguém tivesse coletando habilidades. De volta ao Vale da Paz, o Po tenta fingir que tá tudo bem. Mas a cabeça dele tá um caos. Ele treina os 5 furiosos, tenta agir como líder maduro, só que tudo vira comédia. Ele exagera, tenta parecer sábio demais, fala frases motivacionais horríveis, aquele clássico Po tentando ser adulto responsável. E isso deixa tudo mais humano, porque no fundo ele ainda é o mesmo panda que vendia macarrão. É aí que o filme apresenta outro elemento importante. A ideia de que o mundo está ficando maior do que o vale, que existem ameaças que o Po nunca viu. Novos lugares, novos estilos de luta, novas culturas. Quando Shifu finalmente manda ele sair numa missão para investigar esses ataques misteriosos, dá para sentir que é o começo de uma jornada diferente de todas as outras. Não é só derrotar o vilão, é uma viagem de autodescoberta. O Po não quer ir. Ele enrola, faz piada, tenta fugir da responsabilidade, mas no fundo ele sabe, se ele vai passar o título adiante, primeiro precisa entender o que significa realmente ser o dragão guerreiro. E a parte 1 termina com ele saindo do vale, mochila nas costas, olhando para trás com aquela mistura de medo e empolgação, enquanto a câmera se afasta, mostrando o templo ficando pequeno. Não é só mais uma missão. É a primeira vez que parece que ele está deixando a infância para trás. E a sensação que fica é clara.
O mundo lá fora é muito maior e muito mais perigoso do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Sem os 5 furiosos, sem o Shifu, sem o pai adotivo, ele fica meio perdido. Até as piadas diminuem. Ele fala sozinho, tenta se motivar, tropeça nas próprias ideias. É quase como se ele tivesse desaprendendo a ser herói. Só que o mundo lá fora não está esperando ele se encontrar. A cada cidade que ele passa, ele ouve histórias mais estranhas. Dojo fechado, mestres derrotados, lutadores sumindo. E todo mundo fala a mesma coisa, meio sussurrando. Foi uma feiticeira, ela copiava os golpes, parecia outra pessoa a cada segundo. O nome Kamaleoa começa a circular. E quanto mais o Paul escuta, mais dá pra ver que isso mexe com ele. Porque não é um inimigo que você vence na força bruta. É alguém imprevisível, inteligente, diferente de tudo que ele já enfrentou. Só que antes dele chegar perto dessa ameaça, o filme coloca alguém no caminho dele. E é aqui que entra a Zen. Ela aparece do jeito mais caótico possível. Paul tá andando por um mercado enorme, cheio de gente, barracas, comida fritando, aquela bagunça deliciosa, quando do nada alguém rouba o bolinho dele. Simples assim. A câmera corta para uma raposinha pequena, ágil, atravessando a multidão igual um raio. E pronto, começa uma das melhores cenas da parte 2. Perseguição. Paul correndo, derrubando tudo, trombando nas pessoas, pedindo desculpa, escorregando em óleo, enquanto ela salta telhados, passa por cordas, dá mortal. É aquele contraste perfeito entre o estilo pesado dele e a leveza dela. Quando ele finalmente alcança a Zen, ele já está morto de cansado. E ela nem suou. E o mais legal, ela não tem medo nenhum dele. Nada de, nossa, o dragão guerreiro. Ela só solta um, você corre bem, para um panda, provocando mesmo. A química dos dois nasce aí. Só que a Zen não é só uma ladra engraçada. Aos poucos, o filme mostra que ela cresceu nas ruas, sozinha, sobrevivendo como dava. Ela não acredita em heróis, mestres, destino, nada disso. Para ela, Kung Fu é ferramenta para não morrer de fome. Isso bate de frente com tudo que o Paul aprendeu com o Shifu. Enquanto ele fala de honra, equilíbrio, espírito do dragão, ela revira os olhos. E sem perceber, ela começa a funcionar como um espelho cruel para ele. Porque várias vezes ela pergunta, e se você é tão lendário, por que está viajando sozinho, perdido, sem plano? E ele não sabe responder. Dói, mas é verdade. Os dois acabam se juntando meio à força. Ela conhece a cidade, sabe onde ouvir rumores, entende o submundo. Ele é forte o bastante para proteger os dois quando a coisa aperta. Só que no fundo, nenhum dos dois confia totalmente no outro. Enquanto isso, a presença da Kamaleoa começa a ficar mais próxima. Tem uma cena bem tensa em que eles encontram um antigo mestre escondido, todo machucado, o dojo destruído. Ele conta que ela não luta só para vencer, ela rouba. Rouba técnicas, rouba identidade, rouba poder, como se estivesse colecionando guerreiros. E antes de desmaiar, ele fala uma coisa que arrepia. Ela quer algo maior, algo espiritual, algo ligado aos mestres do passado. Na hora, o Paul lembra do reino espiritual, do Oogway, do legado do dragão guerreiro. A ameaça fica pessoal. Não é só mais um vilão conquistando território. Ela pode mexer com tudo que veio antes dele, tudo que ele herdou. E é nesse momento que a parte 2 muda de aventura leve para perigo real. À noite, enquanto a cidade dorme, eles veem ao longe o esconderijo da Kamaleoa, uma fortaleza escura, cheia de lanternas verdes, guardas estranhos, quase um covil. A câmera foca no rosto do Paul. Nada de piada agora, só preocupação. Porque pela primeira vez desde que saiu do vale, ele entende uma coisa. Talvez ele ainda não esteja pronto, mas vai ter que enfrentar isso mesmo assim. É noite fechada, silêncio pesado. Só o som do vento batendo nas bandeiras rasgadas da fortaleza da Kamaleoa. Paul e Zen continuam no alto do telhado, observando o lugar lá embaixo. Lanternas verdes iluminando os corredores, guardas patrulhando, sombras se movendo atrás das janelas.
O prédio parece vivo, quase respirando. Não é um templo bonito como o do Shifu. É torto, cheio de ferro, pedra escura, ganchos, grades. Parece uma armadilha gigante. E pela primeira vez em muito tempo, o Po não faz nenhuma piada. Ele só encara, pensando. Dá para sentir o peso do momento. Porque não é só invadir e bater em todo mundo. Agora ele sabe que a Camaleoa é diferente. Ela aprende, copia, se adapta. Se ele errar, ela pode usar o próprio Kung Fu dele contra ele. E isso mexe com a cabeça dele. A Zen quebra o silêncio. Então, dragão guerreiro, qual é o plano genial? Ele abre a boca, fecha. Nada. Zero plano. E ela solta um sorrisinho debochado. Ótimo, vamos morrer improvisando. Mas ao invés de ficar irritado, o Po respira fundo. Pela primeira vez ele não tenta bancar o mestre sábio, ele só fala a verdade. Eu tenho medo de não ser bom o bastante. É um momento simples, mas muito humano. Ele admite, sem máscara. E a Zen meio que se identifica com isso, porque ela também sempre viveu achando que não era boa o bastante para nada além de roubar para sobreviver. Os dois se entendem ali, no silêncio. Então o plano nasce do jeito mais Po possível. Metade estratégia, metade caos. Eles entram sorrateiros pelos fundos, a Zen passando pelas sombras, leve como um fantasma. O Po tentando ser silencioso, falhando miseravelmente, derrubando um balde, tropeçando numa corda, mas compensando quando precisa lutar. E aí vem uma sequência muito boa de infiltração. Corredores estreitos, armadilhas, guardas com estilos de luta diferentes. E o detalhe é esse: cada guarda usa técnicas que claramente pertenciam a mestres derrotados, como se a Camaleoa estivesse distribuindo golpes roubados para os capangas. Isso deixa tudo mais tenso. O Po começa a reconhecer movimentos. Esse chute era do mestre Rin. Esse estilo de garra eu já vi antes. É quase profanação, como se estivessem usando memórias de guerreiros mortos. A coisa fica pessoal de vez. Só que no meio da invasão dá tudo errado. Eles são cercados. E é aí que ela aparece. A Camaleoa finalmente surge em cena, inteira sob a luz verde. Pequena, magra, quase frágil, nada intimidadora, até começar a se mover. A voz dela é calma, controlada, quase elegante, e ela provoca o Po direto. Então você é o famoso dragão guerreiro, esperava algo maior. Mesma insegurança sendo cutucada de novo. Eles lutam, e a luta é bizarra, porque a cada troca de golpes ela muda. Postura de tigre, depois serpente, depois louva a Deus, depois movimentos que parecem com os do próprio Po. Quando ela copia o estilo dele, é assustador. Ela começa a usar os golpes atrapalhados, imprevisíveis, os pulos desengonçados, e funciona. É como lutar contra um espelho distorcido. Po apanha feio. Não porque ele é fraco, mas porque ela transforma a força dele em arma contra ele. Enquanto isso, a Zen tenta ajudar, mas percebe uma coisa estranha. A Camaleoa não quer só vencer o Po, ela quer capturar. Porque o plano dela é maior. Ela revela que está reunindo os estilos dos maiores mestres para abrir um portal para o reino espiritual, para roubar o poder dos guerreiros do passado. Tai Lung, Shen, Kai, Oogway, todos. Ela quer tudo. Não quer ser a melhor lutadora, quer ser todas ao mesmo tempo. É ambição pura, sem identidade própria. E isso bate forte no tema do filme, porque o Po passou a história toda com medo de deixar de ser o dragão guerreiro, enquanto ela nunca foi ninguém, só cópia. No clímax da luta, o Po cai, machucado, sem fôlego, e pela primeira vez parece que ele realmente perdeu. A Camaleoa se aproxima para absorver o chi dele. Silêncio. Tensão. A Zen grita para ele levantar, mas ele trava. Até que ele lembra do Shifu, do pai, dos 5 furiosos, de tudo que viveu, e entende uma coisa simples. Ele nunca venceu porque era perfeito, ele venceu porque era ele, desengonçado, emocional, improvisado, único.
algo que ela nunca pode copiar de verdade. E aí ele levanta sorrindo, não confiante, só sendo Po. E a luta recomeça, agora caótica, criativa, imprevisível. Panela voando, bambu quebrando, tropeços virando golpes. Nada técnico, tudo instinto. Algo que não dá pra O Po já não é mais o aluno desesperado para provar seu valor. Ele virou mestre. Acorda cedo, medita, ou pelo menos tenta, treina, dá conselhos, ajuda a galera da vila, mas ainda continua sendo o mesmo Po de sempre, meio estabanado, faminto o tempo todo, fazendo piada na hora errada. Só que agora todo mundo olha para ele com respeito. Crianças pedem autógrafo, os moradores agradecem, os 5 furiosos confiam nele como líder. Só que tem um detalhe que começa a incomodar. Ele tá parado. Sabe quando você realiza o sonho da sua vida e depois pensa, tá, e agora? É mais ou menos isso que ele sente. O mestre Shifu percebe primeiro. Tem uma cena bem sutil dele observando o Po treinando sozinho. O Po ainda é forte, rápido, criativo, mas parece estar repetindo os mesmos golpes de sempre. Não tem evolução. Ele virou confortável demais no próprio título. E em filme de Kung Fu, conforto é perigo. Então, Shifu chama ele para conversar no templo. E não é aquele papo engraçado de sempre. É sério, quase solene. Ele diz que o Po precisa se preparar para algo maior, que o dragão guerreiro não é um cargo eterno, que chegou a hora de pensar em sucessão. Quando o Shifu fala isso, parece que o chão some. O Po entra em choque. Como assim sucessor? Eu acabei de me acostumar a ser o dragão guerreiro. E dá para sentir o medo real dele. Não é só piada, é insegurança mesmo. Porque se ele não for o dragão guerreiro, quem ele é? Essa crise interna vira o coração emocional dessa primeira parte. Enquanto isso, o filme começa a plantar a ameaça principal de forma bem misteriosa. Longe do vale, numa cidade grande, cheia de becos, fumaça, mercados lotados e uma vibe bem diferente daquele cenário rural que a gente conhece, surge uma figura estranha, a Camaleoa. E cara, a introdução dela é muito boa. Nada de explosão logo de cara. Primeiro mostram golpes acontecendo nas sombras, guardas derrotados, artefatos antigos sendo roubados. A câmera quase nunca mostra ela inteira, só silhuetas, olhos brilhando, a pele mudando de cor se misturando com o ambiente. Ela não é forte do jeito bruto como o Tai Lung ou o Shen. Ela é esperta, manipuladora, estratégica. E o mais assustador, ela consegue copiar estilos de luta. Tem uma cena em que ela enfrenta vários lutadores e muda a postura, a respiração, o jeito de golpear, como se virasse outra pessoa. É quase sobrenatural. Quando a notícia dessas derrotas começa a se espalhar pelo mundo do Kung Fu, o clima pesa. Mestres desaparecendo, escolas inteiras derrotadas, como se alguém tivesse coletando habilidades. De volta ao Vale da Paz, o Po tenta fingir que tá tudo bem. Mas a cabeça dele tá um caos. Ele treina os 5 furiosos, tenta agir como líder maduro, só que tudo vira comédia. Ele exagera, tenta parecer sábio demais, fala frases motivacionais horríveis, aquele clássico Po tentando ser adulto responsável. E isso deixa tudo mais humano, porque no fundo ele ainda é o mesmo panda que vendia macarrão. É aí que o filme apresenta outro elemento importante. A ideia de que o mundo está ficando maior do que o vale, que existem ameaças que o Po nunca viu. Novos lugares, novos estilos de luta, novas culturas. Quando Shifu finalmente manda ele sair numa missão para investigar esses ataques misteriosos, dá para sentir que é o começo de uma jornada diferente de todas as outras. Não é só derrotar o vilão, é uma viagem de autodescoberta. O Po não quer ir. Ele enrola, faz piada, tenta fugir da responsabilidade, mas no fundo ele sabe, se ele vai passar o título adiante, primeiro precisa entender o que significa realmente ser o dragão guerreiro. E a parte 1 termina com ele saindo do vale, mochila nas costas, olhando para trás com aquela mistura de medo e empolgação, enquanto a câmera se afasta, mostrando o templo ficando pequeno. Não é só mais uma missão.
É a primeira vez que parece que ele está deixando a infância para trás. E a sensação que fica é clara. O mundo lá fora é muito maior e muito mais perigoso do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Sem os 5 furiosos, sem o Shifu, sem o pai adotivo, ele fica meio perdido. Até as piadas diminuem. Ele fala sozinho, tenta se motivar, tropeça nas próprias ideias. É quase como se ele estivesse desaprendendo a ser herói. Só que o mundo lá fora não está esperando ele se encontrar. A cada cidade que ele passa, ele ouve histórias mais estranhas. Dojo fechado, mestres derrotados, lutadores sumindo. E todo mundo fala a mesma coisa, meio sussurrando. Foi uma feiticeira, ela copiava os golpes, parecia outra pessoa a cada segundo. O nome Kamaleoa começa a circular. E quanto mais o Paul escuta, mais dá pra ver que isso mexe com ele. Porque não é um inimigo que você vence na força bruta. É alguém imprevisível, inteligente, diferente de tudo que ele já enfrentou. Só que antes dele chegar perto dessa ameaça, o filme coloca alguém no caminho dele. E é aqui que entra a Zen. Ela aparece do jeito mais caótico possível. Paul tá andando por um mercado enorme, cheio de gente, barracas, comida fritando, aquela bagunça deliciosa, quando do nada alguém rouba o bolinho dele. Simples assim. A câmera corta para uma raposinha pequena, ágil, atravessando a multidão igual um raio. E pronto, começa uma das melhores cenas da parte 2. Perseguição. Paul correndo, derrubando tudo, trombando nas pessoas, pedindo desculpa, escorregando em óleo, enquanto ela salta telhados, passa por cordas, dá mortal. É aquele contraste perfeito entre o estilo pesado dele e a leveza dela. Quando ele finalmente alcança a Zen, ele já está morto de cansado. E ela nem suou. E o mais legal, ela não tem medo nenhum dele. Nada de, nossa, o dragão guerreiro. Ela só solta um, você corre bem, para um panda, provocando mesmo. A química dos dois nasce aí. Só que a Zen não é só uma ladra engraçada. Aos poucos, o filme mostra que ela cresceu nas ruas, sozinha, sobrevivendo como dava. Ela não acredita em heróis, mestres, destino, nada disso. Para ela, Kung Fu é ferramenta para não morrer de fome. Isso bate de frente com tudo que o Paul aprendeu com o Shifu. Enquanto ele fala de honra, equilíbrio, espírito do dragão, ela revira os olhos e, sem perceber, ela começa a funcionar como um espelho cruel para ele. Porque várias vezes ela pergunta, e se você é tão lendário, por que está viajando sozinho, perdido, sem plano? E ele não sabe responder. Dói, mas é verdade. Os dois acabam se juntando meio à força. Ela conhece a cidade, sabe onde ouvir rumores, entende o submundo. Ele é forte o bastante para proteger os dois quando a coisa aperta. Só que no fundo, nenhum dos dois confia totalmente no outro. Enquanto isso, a presença da Kamaleoa começa a ficar mais próxima. Tem uma cena bem tensa em que eles encontram um antigo mestre escondido, todo machucado, o dojo destruído. Ele conta que ela não luta só para vencer, ela rouba. Rouba técnicas, rouba identidade, rouba poder, como se estivesse colecionando guerreiros. E antes de desmaiar, ele fala uma coisa que arrepia. Ela quer algo maior, algo espiritual, algo ligado aos mestres do passado. Na hora, o Paul lembra do reino espiritual, do Oogway, do legado do dragão guerreiro. A ameaça fica pessoal. Não é só mais um vilão conquistando território. Ela pode mexer com tudo que veio antes dele, tudo que ele herdou. E é nesse momento que a parte 2 muda de aventura leve para perigo real. À noite, enquanto a cidade dorme, eles veem ao longe o esconderijo da Kamaleoa, uma fortaleza escura, cheia de lanternas verdes, guardas estranhos, quase um covil. A câmera foca no rosto do Paul. Nada de piada agora, só preocupação. Porque pela primeira vez desde que saiu do vale, ele entende uma coisa. Talvez ele ainda não esteja pronto, mas vai ter que enfrentar isso mesmo assim. É noite fechada, silêncio pesado. Só o som do vento batendo nas bandeiras rasgadas da fortaleza da Kamaleoa. Paul e Zen continuam no alto do telhado, observando o lugar lá embaixo.
Lanternas verdes iluminando os corredores, guardas patrulhando, sombras se movendo atrás das janelas. O prédio parece vivo, quase respirando. Não é um templo bonito como o do Shifu. É torto, cheio de ferro, pedra escura, ganchos, grades. Parece uma armadilha gigante. E pela primeira vez em muito tempo, o Po não faz nenhuma piada. Ele só encara, pensando. Dá para sentir o peso do momento. Porque não é só invadir e bater em todo mundo. Agora ele sabe que a Camaleoa é diferente. Ela aprende, copia, se adapta. Se ele errar, ela pode usar o próprio Kung Fu dele contra ele. E isso mexe com a cabeça dele. A Zen quebra o silêncio. Então, dragão guerreiro, qual é o plano genial? Ele abre a boca, fecha. Nada. Zero plano. E ela solta um sorrisinho debochado. Ótimo, vamos morrer improvisando. Mas ao invés de ficar irritado, o Po respira fundo. Pela primeira vez ele não tenta bancar o mestre sábio, ele só fala a verdade. Eu tenho medo de não ser bom o bastante. É um momento simples, mas muito humano. Ele admite, sem máscara. E a Zen meio que se identifica com isso, porque ela também sempre viveu achando que não era boa o bastante para nada além de roubar para sobreviver. Os dois se entendem ali, no silêncio. Então o plano nasce do jeito mais Po possível. Metade estratégia, metade caos. Eles entram sorrateiros pelos fundos, a Zen passando pelas sombras, leve como um fantasma. O Po tentando ser silencioso, falhando miseravelmente, derrubando um balde, tropeçando numa corda, mas compensando quando precisa lutar. E aí vem uma sequência muito boa de infiltração. Corredores estreitos, armadilhas, guardas com estilos de luta diferentes. E o detalhe é esse: cada guarda usa técnicas que claramente pertenciam a mestres derrotados, como se a Camaleoa estivesse distribuindo golpes roubados para os capangas. Isso deixa tudo mais tenso. O Po começa a reconhecer movimentos. Esse chute era do mestre Rin. Esse estilo de garra eu já vi antes. É quase profanação. Como se estivessem usando memórias de guerreiros mortos. A coisa fica pessoal de vez. Só que no meio da invasão dá tudo errado. Eles são cercados. E é aí que ela aparece. A Camaleoa finalmente surge em cena, inteira sob a luz verde. Pequena, magra, quase frágil, nada intimidadora, até começar a se mover. A voz dela é calma, controlada, quase elegante. E ela provoca o Po direto. Então você é o famoso dragão guerreiro. Esperava algo maior. Mesma insegurança sendo cutucada de novo. Eles lutam. E a luta é bizarra. Porque a cada troca de golpes, ela muda. Postura de tigre, depois serpente, depois louva a Deus, depois movimentos que parecem com os do próprio Po. Quando ela copia o estilo dele, é assustador. Ela começa a usar os golpes atrapalhados, imprevisíveis, os pulos desengonçados, e funciona. É como lutar contra um espelho distorcido. Po apanha feio. Não porque ele é fraco, mas porque ela transforma a força dele em arma contra ele. Enquanto isso, a Zen tenta ajudar, mas percebe uma coisa estranha. A Camaleoa não quer só vencer o Po, ela quer capturar. Porque o plano dela é maior. Ela revela que está reunindo os estilos dos maiores mestres para abrir um portal para o reino espiritual, para roubar o poder dos guerreiros do passado. Tai Lung, Shen, Kai, Oogway, todos. Ela quer tudo. Não quer ser a melhor lutadora, quer ser todas ao mesmo tempo. É ambição pura, sem identidade própria. E isso bate forte no tema do filme. Porque o Po passou a história toda com medo de deixar de ser o dragão guerreiro, enquanto ela nunca foi ninguém, só cópia. No clímax da luta, o Po cai, machucado, sem fôlego, e pela primeira vez parece que ele realmente perdeu. A Camaleoa se aproxima para absorver o chi dele. Silêncio. Tensão. A Zen grita para ele levantar, mas ele trava. Até que ele lembra do Shifu, do pai, dos 5 furiosos, de tudo que viveu, e entende uma coisa simples.
Ele nunca venceu porque era perfeito. Ele venceu porque era ele. Desengonçado, emocional, improvisado, único. Algo que ela nunca pode copiar de verdade. E aí ele levanta sorrindo. Não confiante, só sendo Po. E a luta recomeça, agora caótica, criativa, imprevisível. Panela voando, bambu quebrando, tropeços virando golpes. Nada técnico, tudo instinto. Algo que não dá pra O Po roubar. já não é mais o aluno desesperado para provar seu valor. Ele virou mestre. Acorda cedo, medita, ou pelo menos tenta, treina, dá conselhos, ajuda a galera da vila, mas ainda continua sendo o mesmo Po de sempre. Meio estabanado, faminto o tempo todo, fazendo piada na hora errada. Só que agora todo mundo olha para ele com respeito. Crianças pedem autógrafo, os moradores agradecem, os 5 furiosos confiam nele como líder. Só que tem um detalhe que começa a incomodar. Ele tá parado. Sabe quando você realiza o sonho da sua vida e depois pensa, tá, e agora? É mais ou menos isso que ele sente. O mestre Shifu percebe primeiro. Tem uma cena bem sutil dele observando o Po treinando sozinho. O Po ainda é forte, rápido, criativo, mas parece estar repetindo os mesmos golpes de sempre. Não tem evolução. Ele virou confortável demais no próprio título. E em filme de Kung Fu, conforto é perigo. Então, Shifu chama ele para conversar no templo. E não é aquele papo engraçado de sempre. É sério, quase solene. Ele diz que o Po precisa se preparar para algo maior, que o dragão guerreiro não é um cargo eterno, que chegou a hora de pensar em sucessão. Quando o Shifu fala isso, parece que o chão some. O Po entra em choque. Como assim sucessor? Eu acabei de me acostumar a ser o dragão guerreiro. E dá para sentir o medo real dele. Não é só piada, é insegurança mesmo. Porque se ele não for o dragão guerreiro, quem ele é? Essa crise interna vira o coração emocional dessa primeira parte. Enquanto isso, o filme começa a plantar a ameaça principal de forma bem misteriosa. Longe do vale, numa cidade grande, cheia de becos, fumaça, mercados lotados e uma vibe bem diferente daquele cenário rural que a gente conhece, surge uma figura estranha, a Camaleoa. E cara, a introdução dela é muito boa. Nada de explosão logo de cara. Primeiro mostram golpes acontecendo nas sombras, guardas derrotados, artefatos antigos sendo roubados. A câmera quase nunca mostra ela inteira, só silhuetas, olhos brilhando, a pele mudando de cor se misturando com o ambiente. Ela não é forte do jeito bruto como o Tai Lung ou o Shen. Ela é esperta, manipuladora, estratégica. E o mais assustador, ela consegue copiar estilos de luta. Tem uma cena em que ela enfrenta vários lutadores e muda a postura, a respiração, o jeito de golpear, como se virasse outra pessoa. É quase sobrenatural. Quando a notícia dessas derrotas começa a se espalhar pelo mundo do Kung Fu, o clima pesa. Mestres desaparecendo, escolas inteiras derrotadas, como se alguém tivesse coletando habilidades. De volta ao Vale da Paz, o Po tenta fingir que tá tudo bem. Mas a cabeça dele tá um caos. Ele treina os 5 furiosos, tenta agir como líder maduro, só que tudo vira comédia. Ele exagera, tenta parecer sábio demais, fala frases motivacionais horríveis, aquele clássico Po tentando ser adulto responsável. E isso deixa tudo mais humano, porque no fundo ele ainda é o mesmo panda que vendia macarrão. É aí que o filme apresenta outro elemento importante, a ideia de que o mundo está ficando maior do que o vale, que existem ameaças que o Po nunca viu. Novos lugares, novos estilos de luta, novas culturas. Quando Shifu finalmente manda ele sair numa missão para investigar esses ataques misteriosos, dá para sentir que é o começo de uma jornada diferente de todas as outras. Não é só derrotar o vilão, é uma viagem de autodescoberta. O Po não quer ir. Ele enrola, faz piada, tenta fugir da responsabilidade. Mas no fundo ele sabe, se ele vai passar o título adiante, primeiro precisa entender o que significa realmente ser o dragão guerreiro.
E a parte 1 termina com ele saindo do vale, mochila nas costas, olhando para trás com aquela mistura de medo e empolgação, enquanto a câmera se afasta, mostrando o templo ficando pequeno. Não é só mais uma missão. É a primeira vez que parece que ele está deixando a infância para trás. E a sensação que fica é clara. O mundo lá fora é muito maior e muito mais perigoso do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Sem os 5 furiosos, sem o Shifu, sem o pai adotivo, ele fica meio perdido. Até as piadas diminuem. Ele fala sozinho, tenta se motivar, tropeça nas próprias ideias. É quase como se ele estivesse desaprendendo a ser herói. Só que o mundo lá fora não está esperando ele se encontrar. A cada cidade que ele passa, ele ouve histórias mais estranhas. Dojo fechado, mestres derrotados, lutadores sumindo. E todo mundo fala a mesma coisa, meio sussurrando. Foi uma feiticeira, ela copiava os golpes, parecia outra pessoa a cada segundo. O nome Kamaleoa começa a circular. E quanto mais o Paul escuta, mais dá pra ver que isso mexe com ele. Porque não é um inimigo que você vence na força bruta. É alguém imprevisível, inteligente, diferente de tudo que ele já enfrentou. Só que antes dele chegar perto dessa ameaça, o filme coloca alguém no caminho dele. E é aqui que entra a Zen. Ela aparece do jeito mais caótico possível. Paul tá andando por um mercado enorme, cheio de gente, barracas, comida fritando, aquela bagunça deliciosa, quando do nada alguém rouba o bolinho dele. Simples assim. A câmera corta para uma raposinha pequena, ágil, atravessando a multidão igual um raio. E pronto, começa uma das melhores cenas da parte 2. Perseguição. Paul correndo, derrubando tudo, trombando nas pessoas, pedindo desculpa, escorregando em óleo, enquanto ela salta telhados, passa por cordas, dá mortal. É aquele contraste perfeito entre o estilo pesado dele e a leveza dela. Quando ele finalmente alcança a Zen, ele já está morto de cansado, e ela nem suou. E o mais legal, ela não tem medo nenhum dele. Nada de, nossa, o dragão guerreiro. Ela só solta um, você corre bem, para um panda, provocando mesmo. A química dos dois nasce aí. Só que a Zen não é só uma ladra engraçada. Aos poucos, o filme mostra que ela cresceu nas ruas, sozinha, sobrevivendo como dava. Ela não acredita em heróis, mestres, destino, nada disso. Para ela, Kung Fu é ferramenta para não morrer de fome. Isso bate de frente com tudo que o Paul aprendeu com o Shifu. Enquanto ele fala de honra, equilíbrio, espírito do dragão, ela revira os olhos e, sem perceber, ela começa a funcionar como um espelho cruel para ele. Porque várias vezes ela pergunta, e se você é tão lendário, por que está viajando sozinho, perdido, sem plano? E ele não sabe responder. Dói, mas é verdade. Os dois acabam se juntando meio à força. Ela conhece a cidade, sabe onde ouvir rumores, entende o submundo. Ele é forte o bastante para proteger os dois quando a coisa aperta. Só que no fundo, nenhum dos dois confia totalmente no outro. Enquanto isso, a presença da Kamaleoa começa a ficar mais próxima. Tem uma cena bem tensa em que eles encontram um antigo mestre escondido, todo machucado, o dojo destruído. Ele conta que ela não luta só para vencer, ela rouba. Rouba técnicas, rouba identidade, rouba poder, como se estivesse colecionando guerreiros. E antes de desmaiar, ele fala uma coisa que arrepia. Ela quer algo maior, algo espiritual, algo ligado aos mestres do passado. Na hora, o Paul lembra do reino espiritual, do Oogway, do legado do dragão guerreiro. A ameaça fica pessoal. Não é só mais um vilão conquistando território. Ela pode mexer com tudo que veio antes dele, tudo que ele herdou. E é nesse momento que a parte 2 muda de aventura leve para perigo real. À noite, enquanto a cidade dorme, eles veem ao longe o esconderijo da Kamaleoa, uma fortaleza escura, cheia de lanternas verdes, guardas estranhos, quase um covil. A câmera foca no rosto do Paul. Nada de piada agora, só preocupação. Porque pela primeira vez desde que saiu do vale, ele entende uma coisa. Talvez ele ainda não esteja pronto, mas vai ter que enfrentar isso mesmo assim.
É noite fechada. Silêncio pesado. Só o som do vento batendo nas bandeiras rasgadas da fortaleza da Camaleoa. Po e Zen continuam no alto do telhado, observando o lugar lá embaixo. Lanternas verdes iluminando os corredores, guardas patrulhando, sombras se movendo atrás das janelas. O prédio parece vivo, quase respirando. Não é um templo bonito como o do Chifo. É torto, cheio de ferro, pedra escura, ganchos, grades. Parece uma armadilha gigante. E pela primeira vez em muito tempo, o Po não faz nenhuma piada. Ele só encara, pensando. Dá para sentir o peso do momento. Porque não é só invadir e bater em todo mundo. Agora ele sabe que a Camaleoa é diferente. Ela aprende, copia, se adapta. Se ele errar, ela pode usar o próprio Kung Fu dele contra ele. E isso mexe com a cabeça dele. A Zen quebra o silêncio. Então, dragão guerreiro, qual é o plano genial? Ele abre a boca, fecha. Nada. Zero plano. E ela solta um sorrisinho debochado. Ótimo, vamos morrer improvisando. Mas ao invés de ficar irritado, o Po respira fundo. Pela primeira vez ele não tenta bancar o mestre sábio, ele só fala a verdade. Eu tenho medo de não ser bom o bastante. É um momento simples, mas muito humano. Ele admite, sem máscara. E a Zen meio que se identifica com isso, porque ela também sempre viveu achando que não era boa o bastante para nada além de roubar para sobreviver. Os dois se entendem ali, no silêncio. Então o plano nasce do jeito mais Po possível. Metade estratégia, metade caos. Eles entram sorrateiros pelos fundos, a Zen passando pelas sombras, leve como um fantasma. O Po tentando ser silencioso, falhando miseravelmente, derrubando um balde, tropeçando numa corda, mas compensando quando precisa lutar. E aí vem uma sequência muito boa de infiltração. Corredores estreitos, armadilhas, guardas com estilos de luta diferentes. E o detalhe é esse: cada guarda usa técnicas que claramente pertenciam a mestres derrotados, como se a Camaleoa estivesse distribuindo golpes roubados para os capangas. Isso deixa tudo mais tenso. O Po começa a reconhecer movimentos. Esse chute era do mestre Rin. Esse estilo de garra eu já vi antes. É quase profanação, como se estivessem usando memórias de guerreiros mortos. A coisa fica pessoal de vez. Só que no meio da invasão dá tudo errado. Eles são cercados. E é aí que ela aparece. A Camaleoa finalmente surge em cena, inteira sob a luz verde. Pequena, magra, quase frágil, nada intimidadora, até começar a se mover. A voz dela é calma, controlada, quase elegante, e ela provoca o Po direto. Então você é o famoso dragão guerreiro, esperava algo maior. Mesma insegurança sendo cutucada de novo. Eles lutam, e a luta é bizarra, porque a cada troca de golpes ela muda. Postura de tigre, depois serpente, depois louva a Deus, depois movimentos que parecem com os do próprio Po. Quando ela copia o estilo dele, é assustador. Ela começa a usar os golpes atrapalhados, imprevisíveis, os pulos desengonçados, e funciona. É como lutar contra um espelho distorcido. Po apanha feio. Não porque ele é fraco, mas porque ela transforma a força dele em arma contra ele. Enquanto isso, a Zen tenta ajudar, mas percebe uma coisa estranha. A Camaleoa não quer só vencer o Po, ela quer capturar. Porque o plano dela é maior. Ela revela que está reunindo os estilos dos maiores mestres para abrir um portal para o reino espiritual, para roubar o poder dos guerreiros do passado. Tai Lung, Shen, Kai, Oogway, todos. Ela quer tudo. Não quer ser a melhor lutadora, quer ser todas ao mesmo tempo. É ambição pura, sem identidade própria. E isso bate forte no tema do filme, porque o Po passou a história toda com medo de deixar de ser o dragão guerreiro, enquanto ela nunca foi ninguém, só cópia. No clímax da luta, o Po cai, machucado, sem fôlego, e pela primeira vez parece que ele realmente perdeu. A Camaleoa se aproxima para absorver o chi dele. Silêncio. Tensão.
A Zen grita para ele levantar, mas ele trava. Até que ele lembra do Shifu, do pai, dos 5 furiosos, de tudo que viveu. E entende uma coisa simples. Ele nunca venceu porque era perfeito. Ele venceu porque era ele. Desengonçado, emocional, improvisado, único. Algo que ela nunca pode copiar de verdade. E aí ele levanta sorrindo. Não confiante, só sendo Po. E a luta recomeça, agora caótica, criativa, imprevisível. Panela voando, bambu quebrando, tropeços virando golpes. Nada técnico, tudo instinto. Algo que não dá para O Po já não é mais o aluno desesperado para provar seu valor. Ele virou mestre. Acorda cedo, medita, ou pelo menos tenta, treina, dá conselhos, ajuda a galera da vila, mas ainda continua sendo o mesmo Po de sempre. Meio estabanado, faminto o tempo todo, fazendo piada na hora errada. Só que agora todo mundo olha para ele com respeito. Crianças pedem autógrafo, os moradores agradecem, os 5 furiosos confiam nele como líder. Só que tem um detalhe que começa a incomodar. Ele tá parado. Sabe quando você realiza o sonho da sua vida e depois pensa, tá, e agora? É mais ou menos isso que ele sente. O mestre Shifu percebe primeiro. Tem uma cena bem sutil dele observando o Po treinando sozinho. O Po ainda é forte, rápido, criativo, mas parece estar repetindo os mesmos golpes de sempre. Não tem evolução. Ele virou confortável demais no próprio título. E em filme de Kung Fu, conforto é perigo. Então, Shifu chama ele para conversar no templo. E não é aquele papo engraçado de sempre. É sério, quase solene. Ele diz que o Po precisa se preparar para algo maior, que o dragão guerreiro não é um cargo eterno, que chegou a hora de pensar em sucessão. Quando o Shifu fala isso, parece que o chão some. O Po entra em choque. Como assim sucessor? Eu acabei de me acostumar a ser o dragão guerreiro e dá para sentir o medo real dele. Não é só piada, é a insegurança mesmo. Porque se ele não for o dragão guerreiro, quem ele é? Essa crise interna vira o coração emocional dessa primeira parte. Enquanto isso, o filme começa a plantar a ameaça principal de forma bem misteriosa. Longe do vale, numa cidade grande, cheia de becos, fumaça, mercados lotados e uma vibe bem diferente daquele cenário rural que a gente conhece, surge uma figura estranha, a Camaleoa. E cara, a introdução dela é muito boa. Nada de explosão logo de cara. Primeiro mostram golpes acontecendo nas sombras, guardas derrotados, artefatos antigos sendo roubados. A câmera quase nunca mostra ela inteira, só as silhuetas, olhos brilhando, a pele mudando de cor se misturando com o ambiente. Ela não é forte do jeito bruto como o Tai Lung ou o Shen. Ela é esperta, manipuladora, estratégica. E o mais assustador, ela consegue copiar estilos de luta. Tem uma cena em que ela enfrenta vários lutadores e muda a postura, a respiração, o jeito de golpear, como se virasse outra pessoa. É quase sobrenatural. Quando a notícia dessas derrotas começa a se espalhar pelo mundo do Kung Fu, o clima pesa. Mestres desaparecendo, escolas inteiras derrotadas, como se alguém tivesse coletando habilidades. De volta ao Vale da Paz, o Po tenta fingir que tá tudo bem. Mas a cabeça dele tá um caos. Ele treina os 5 furiosos, tenta agir como líder maduro, só que tudo vira comédia. Ele exagera, tenta parecer sábio demais, fala frases motivacionais horríveis, aquele clássico Po tentando ser adulto responsável. E isso deixa tudo mais humano, porque no fundo ele ainda é o mesmo panda que vendia macarrão. É aí que o filme apresenta outro elemento importante. A ideia de que o mundo está ficando maior do que o vale, que existem ameaças que o Po nunca viu. Novos lugares, novos estilos de luta, novas culturas. Quando o Shifu finalmente manda ele sair numa missão para investigar esses ataques misteriosos, dá para sentir que é o começo de uma jornada diferente de todas as outras. Não é só derrotar o vilão, é uma viagem de autodescoberta. O Po não quer ir. Ele enrola, faz piada, tenta fugir da responsabilidade, mas no fundo ele sabe.
Se ele vai passar o título adiante, primeiro precisa entender o que significa realmente ser o dragão guerreiro. E a parte 1 termina com ele saindo do vale, mochila nas costas, olhando para trás com aquela mistura de medo e empolgação, enquanto a câmera se afasta, mostrando o templo ficando pequeno. Não é só mais uma missão. É a primeira vez que parece que ele está deixando a infância para trás. E a sensação que fica é clara. O mundo lá fora é muito maior e muito mais perigoso do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Sem os 5 furiosos, sem o Shifu, sem o pai adotivo, ele fica meio perdido. Até as piadas diminuem. Ele fala sozinho, tenta se motivar, tropeça nas próprias ideias. É quase como se ele estivesse desaprendendo a ser herói. Só que o mundo lá fora não está esperando ele se encontrar. A cada cidade que ele passa, ele ouve histórias mais estranhas. Dojo fechado, mestres derrotados, lutadores sumindo. E todo mundo fala a mesma coisa, meio sussurrando. Foi uma feiticeira, ela copiava os golpes, parecia outra pessoa a cada segundo. O nome Kamaleoa começa a circular. E quanto mais o Paul escuta, mais dá pra ver que isso mexe com ele. Porque não é um inimigo que você vence na força bruta. É alguém imprevisível, inteligente, diferente de tudo que ele já enfrentou. Só que antes dele chegar perto dessa ameaça, o filme coloca alguém no caminho dele. E é aqui que entra a Zen. Ela aparece do jeito mais caótico possível. Paul tá andando por um mercado enorme, cheio de gente, barracas, comida fritando, aquela bagunça deliciosa, quando do nada alguém rouba o bolinho dele. Simples assim. A câmera corta para uma raposinha pequena, ágil, atravessando a multidão igual um raio. E pronto, começa uma das melhores cenas da parte 2. Perseguição. Paul correndo, derrubando tudo, trombando nas pessoas, pedindo desculpa, escorregando em óleo, enquanto ela salta telhados, passa por cordas, dá mortal. É aquele contraste perfeito entre o estilo pesado dele e a leveza dela. Quando ele finalmente alcança a Zen, ele já está morto de cansado. E ela nem suou. E o mais legal, ela não tem medo nenhum dele. Nada de, nossa, o dragão guerreiro. Ela só solta um, você corre bem, para um panda, provocando mesmo. A química dos dois nasce aí. Só que a Zen não é só uma ladra engraçada. Aos poucos, o filme mostra que ela cresceu nas ruas, sozinha, sobrevivendo como dava. Ela não acredita em heróis, mestres, destino, nada disso. Para ela, Kung Fu é ferramenta para não morrer de fome. Isso bate de frente com tudo que o Paul aprendeu com o Shifu. Enquanto ele fala de honra, equilíbrio, espírito do dragão, ela revira os olhos e, sem perceber, ela começa a funcionar como um espelho cruel para ele. Porque várias vezes ela pergunta, e se você é tão lendário, por que está viajando sozinho, perdido, sem plano? E ele não sabe responder. Dói, mas é verdade. Os dois acabam se juntando meio à força. Ela conhece a cidade, sabe onde ouvir rumores, entende o submundo. Ele é forte o bastante para proteger os dois quando a coisa aperta. Só que no fundo, nenhum dos dois confia totalmente no outro. Enquanto isso, a presença da Kamaleoa começa a ficar mais próxima. Tem uma cena bem tensa em que eles encontram um antigo mestre escondido, todo machucado, o dojo destruído. Ele conta que ela não luta só para vencer, ela rouba técnicas, rouba identidade, rouba poder, como se estivesse colecionando guerreiros. E antes de desmaiar, ele fala uma coisa que arrepia. Ela quer algo maior, algo espiritual, algo ligado aos mestres do passado. Na hora, o Paul lembra do reino espiritual, do Oogway, do legado do dragão guerreiro. A ameaça fica pessoal. Não é só mais um vilão conquistando território. Ela pode mexer com tudo que veio antes dele, tudo que ele herdou. E é nesse momento que a parte 2 muda de aventura leve para perigo real. À noite, enquanto a cidade dorme, eles veem ao longe o esconderijo da Kamaleoa, uma fortaleza escura, cheia de lanternas verdes, guardas estranhos, quase um covil. A câmera foca no rosto do Paul. Nada de piada agora, só preocupação. Porque pela primeira vez desde que saiu do vale,
ele entende uma coisa. Talvez ele ainda não esteja pronto, mas vai ter que enfrentar isso mesmo assim. É noite fechada. Silêncio pesado. Só o som do vento batendo nas bandeiras rasgadas da fortaleza da Camaleoa. Po e Zen continuam no alto do telhado, observando o lugar lá embaixo. Lanternas verdes iluminando os corredores, guardas patrulhando, sombras se movendo atrás das janelas. O prédio parece vivo, quase respirando. Não é um templo bonito como o do Shifu. É torto, cheio de ferro, pedra escura, ganchos, grades. Parece uma armadilha gigante. E pela primeira vez em muito tempo, o Po não faz nenhuma piada. Ele só encara, pensando. Dá para sentir o peso do momento. Porque não é só invadir e bater em todo mundo. Agora ele sabe que a Camaleoa é diferente. Ela aprende, copia, se adapta. Se ele errar, ela pode usar o próprio Kung Fu dele contra ele. E isso mexe com a cabeça dele. A Zen quebra o silêncio. Então, dragão guerreiro, qual é o plano genial? Ele abre a boca, fecha. Nada. Zero plano. E ela solta um sorrisinho debochado. Ótimo, vamos morrer improvisando. Mas ao invés de ficar irritado, o Po respira fundo. Pela primeira vez ele não tenta bancar o mestre sábio, ele só fala a verdade. Eu tenho medo de não ser bom o bastante. É um momento simples, mas muito humano. Ele admite, sem máscara. E a Zen meio que se identifica com isso, porque ela também sempre viveu achando que não era boa o bastante para nada além de roubar para sobreviver. Os dois se entendem ali, no silêncio. Então o plano nasce do jeito mais Po possível. Metade estratégia, metade caos. Eles entram sorrateiros pelos fundos, a Zen passando pelas sombras, leve como um fantasma. O Po tentando ser silencioso, falhando miseravelmente, derrubando um balde, tropeçando numa corda, mas compensando quando precisa lutar. E aí vem uma sequência muito boa de infiltração. Corredores estreitos, armadilhas, guardas com estilos de luta diferentes. E o detalhe é esse: cada guarda usa técnicas que claramente pertenciam a mestres derrotados, como se a Camaleoa estivesse distribuindo golpes roubados para os capangas. Isso deixa tudo mais tenso. O Po começa a reconhecer movimentos. Esse chute era do mestre Rin. Esse estilo de garra eu já vi antes. É quase profanação, como se estivessem usando memórias de guerreiros mortos. A coisa fica pessoal de vez. Só que no meio da invasão dá tudo errado. Eles são cercados. E é aí que ela aparece. A Camaleoa finalmente surge em cena, inteira sob a luz verde. Pequena, magra, quase frágil, nada intimidadora, até começar a se mover. A voz dela é calma, controlada, quase elegante, e ela provoca o Po direto. Então você é o famoso dragão guerreiro, esperava algo maior. Mesma insegurança sendo cutucada de novo. Eles lutam, e a luta é bizarra, porque a cada troca de golpes ela muda. Postura de tigre, depois serpente, depois louva a Deus, depois movimentos que parecem com os do próprio Po. Quando ela copia o estilo dele, é assustador. Ela começa a usar os golpes atrapalhados, imprevisíveis, os pulos desengonçados, e funciona. É como lutar contra um espelho distorcido. Po apanha feio. Não porque ele é fraco, mas porque ela transforma a força dele em arma contra ele. Enquanto isso, a Zen tenta ajudar, mas percebe uma coisa estranha. A Camaleoa não quer só vencer o Po, ela quer capturar. Porque o plano dela é maior. Ela revela que está reunindo os estilos dos maiores mestres para abrir um portal para o reino espiritual, para roubar o poder dos guerreiros do passado. Tai Lung, Shen, Kai, Oogway, todos. Ela quer tudo. Não quer ser a melhor lutadora, quer ser todas ao mesmo tempo. É ambição pura, sem identidade própria. E isso bate forte no tema do filme, porque o Po passou a história toda com medo de deixar de ser o dragão guerreiro, enquanto ela nunca foi ninguém, só cópia. No clímax da luta, o Po cai, machucado, sem fôlego.
e pela primeira vez parece que ele realmente perdeu. A camaleoa se aproxima para absorver o chi dele. Silêncio. Tensão. A Zen grita para ele levantar, mas ele trava. Até que ele lembra do Shifu, do pai, dos 5 furiosos, de tudo que viveu, e entende uma coisa simples. Ele nunca venceu porque era perfeito, ele venceu porque era ele, desengonçado, emocional, improvisado, único, algo que ela nunca pode copiar de verdade. E aí ele levanta sorrindo, não confiante, só sendo pô. E a luta recomeça, agora caótica, criativa, imprevisível. Panela voando, bambu quebrando, tropeços virando golpes. Nada técnico, tudo instinto. Algo que não dá para O Po roubar. já não é mais o aluno desesperado para provar seu valor. Ele virou mestre. Acorda cedo, medita, ou pelo menos tenta, treina, dá conselhos, ajuda a galera da vila, mas ainda continua sendo o mesmo Po de sempre. Meio estabanado, faminto o tempo todo, fazendo piada na hora errada. Só que agora todo mundo olha para ele com respeito. Crianças pedem autógrafo, os moradores agradecem, os 5 furiosos confiam nele como líder. Só que tem um detalhe que começa a incomodar. Ele tá parado. Sabe quando você realiza o sonho da sua vida e depois pensa, tá, e agora? É mais ou menos isso que ele sente. O mestre Shifu percebe primeiro. Tem uma cena bem sutil dele observando o Po treinando sozinho. O Po ainda é forte, rápido, criativo, mas parece estar repetindo os mesmos golpes de sempre. Não tem evolução. Ele virou confortável demais no próprio título. E em filme de Kung Fu, conforto é perigo. Então, Shifu chama ele para conversar no templo. E não é aquele papo engraçado de sempre. É sério, quase solene. Ele diz que o Po precisa se preparar para algo maior, que o dragão guerreiro não é um cargo eterno, que chegou a hora de pensar em sucessão. Quando o Shifu fala isso, parece que o chão some. O Po entra em choque. Como assim sucessor? Eu acabei de me acostumar a ser o dragão guerreiro. E dá para sentir o medo real dele. Não é só piada, é insegurança mesmo. Porque se ele não for o dragão guerreiro, quem ele é? Essa crise interna vira o coração emocional dessa primeira parte. Enquanto isso, o filme começa a plantar a ameaça principal de forma bem misteriosa. Longe do vale, numa cidade grande, cheia de becos, fumaça, mercados lotados e uma vibe bem diferente daquele cenário rural que a gente conhece, surge uma figura estranha, a camaleoa. E cara, a introdução dela é muito boa. Nada de explosão logo de cara. Primeiro mostram golpes acontecendo nas sombras, guardas derrotados, artefatos antigos sendo roubados. A câmera quase nunca mostra ela inteira, só silhuetas, olhos brilhando, a pele mudando de cor se misturando com o ambiente. Ela não é forte do jeito bruto como o Tai Lung ou o Shen. Ela é esperta, manipuladora, estratégica. E o mais assustador, ela consegue copiar estilos de luta. Tem uma cena em que ela enfrenta vários lutadores e muda a postura, a respiração, o jeito de golpear, como se virasse outra pessoa. É quase sobrenatural. Quando a notícia dessas derrotas começa a se espalhar pelo mundo do Kung Fu, o clima pesa. Mestres desaparecendo, escolas inteiras derrotadas, como se alguém tivesse coletando habilidades. De volta ao Vale da Paz, o Po tenta fingir que tá tudo bem. Mas a cabeça dele tá um caos. Ele treina os 5 furiosos, tenta agir como líder maduro, só que tudo vira comédia. Ele exagera, tenta parecer sábio demais, fala frases motivacionais horríveis, aquele clássico Po tentando ser adulto responsável. E isso deixa tudo mais humano, porque no fundo ele ainda é o mesmo panda que vendia macarrão. É aí que o filme apresenta outro elemento importante. A ideia de que o mundo está ficando maior do que o vale, que existem ameaças que o Po nunca viu. Novos lugares, novos estilos de luta, novas culturas. Quando o Shifu finalmente manda ele sair numa missão para investigar esses ataques misteriosos, dá para sentir que é o começo de uma jornada diferente de todas as outras. Não é só derrotar o vilão, é uma viagem de autodescoberta.
O Po não quer ir. Ele enrola, faz piada, tenta fugir da responsabilidade, mas no fundo ele sabe. Se ele vai passar o título adiante, primeiro precisa entender o que significa realmente ser o dragão guerreiro. E a parte 1 termina com ele saindo do vale, mochila nas costas, olhando para trás com aquela mistura de medo e empolgação, enquanto a câmera se afasta, mostrando o templo ficando pequeno. Não é só mais uma missão. É a primeira vez que parece que ele está deixando a infância para trás. E a sensação que fica é clara. O mundo lá fora é muito maior e muito mais perigoso do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Sem os 5 furiosos, sem o Shifu, sem o pai adotivo, ele fica meio perdido. Até as piadas diminuem. Ele fala sozinho, tenta se motivar, tropeça nas próprias ideias. É quase como se ele estivesse desaprendendo a ser herói. Só que o mundo lá fora não está esperando ele se encontrar. A cada cidade que ele passa, ele ouve histórias mais estranhas. Dojo fechado, mestres derrotados, lutadores sumindo. E todo mundo fala a mesma coisa, meio sussurrando. Foi uma feiticeira, ela copiava os golpes, parecia outra pessoa a cada segundo. O nome Kamaleoa começa a circular. E quanto mais o Po escuta, mais dá pra ver que isso mexe com ele. Porque não é um inimigo que você vence na força bruta. É alguém imprevisível, inteligente, diferente de tudo que ele já enfrentou. Só que antes dele chegar perto dessa ameaça, o filme coloca alguém no caminho dele. E é aqui que entra a Zen. Ela aparece do jeito mais caótico possível. Po tá andando por um mercado enorme, cheio de gente, barracas, comida fritando, aquela bagunça deliciosa, quando do nada alguém rouba o bolinho dele. Simples assim. A câmera corta para uma raposinha pequena, ágil, atravessando a multidão igual um raio. E pronto, começa uma das melhores cenas da parte 2, perseguição. Po correndo, derrubando tudo, trombando nas pessoas, pedindo desculpa, escorregando em óleo, enquanto ela salta telhados, passa por cordas, dá mortal. É aquele contraste perfeito entre o estilo pesado dele e a leveza dela. Quando ele finalmente alcança a Zen, ele já está morto de cansado. E ela nem suou. E o mais legal, ela não tem medo nenhum dele. Nada de, nossa, o dragão guerreiro. Ela só solta um, você corre bem, para um panda, provocando mesmo. A química dos dois nasce aí. Só que a Zen não é só uma ladra engraçada. Aos poucos, o filme mostra que ela cresceu nas ruas, sozinha, sobrevivendo como dava. Ela não acredita em heróis, mestres, destino, nada disso. Para ela, Kung Fu é ferramenta para não morrer de fome. Isso bate de frente com tudo que o Po aprendeu com o Shifu. Enquanto ele fala de honra, equilíbrio, espírito do dragão, ela revira os olhos. E sem perceber, ela começa a funcionar como um espelho cruel para ele. Porque várias vezes ela pergunta, e se você é tão lendário, por que está viajando sozinho, perdido, sem plano? E ele não sabe responder. Dói, mas é verdade. Os dois acabam se juntando meio à força. Ela conhece a cidade, sabe onde ouvir rumores, entende o submundo. Ele é forte o bastante para proteger os dois quando a coisa aperta. Só que no fundo, nenhum dos dois confia totalmente no outro. Enquanto isso, a presença da Kamaleoa começa a ficar mais próxima. Tem uma cena bem tensa em que eles encontram um antigo mestre escondido, todo machucado, o dojo destruído. Ele conta que ela não luta só para vencer, ela rouba. Rouba técnicas, rouba identidade, rouba poder, como se estivesse colecionando guerreiros. E antes de desmaiar, ele fala uma coisa que arrepia. Ela quer algo maior, algo espiritual, algo ligado aos mestres do passado. Na hora, o Po lembra do reino espiritual, do Oogway, do legado do dragão guerreiro. A ameaça fica pessoal. Não é só mais um vilão conquistando território. Ela pode mexer com tudo que veio antes dele, tudo que ele herdou. E é nesse momento que a parte 2 muda de aventura leve para perigo real. À noite, enquanto a cidade dorme, eles veem ao longe o esconderijo da Kamaleoa, uma fortaleza escura, cheia de lanternas verdes, guardas estranhos, quase um covil.
A câmera foca no rosto do Po. Nada de piada agora, só preocupação. Porque pela primeira vez desde que saiu do vale, ele entende uma coisa. Talvez ele ainda não esteja pronto, mas vai ter que enfrentar isso mesmo assim. É noite fechada. Silêncio pesado. Só o som do vento batendo nas bandeiras rasgadas da fortaleza da Camaleoa. Po e Zen continuam no alto do telhado, observando o lugar lá embaixo. Lanternas verdes iluminando os corredores, guardas patrulhando, sombras se movendo atrás das janelas. O prédio parece vivo, quase respirando. Não é um templo bonito como o do Chifo. É torto, cheio de ferro, pedra escura, ganchos, grades. Parece uma armadilha gigante. E pela primeira vez em muito tempo, o Po não faz nenhuma piada. Ele só encara, pensando. Dá para sentir o peso do momento. Porque não é só invadir e bater em todo mundo. Agora ele sabe que a Camaleoa é diferente. Ela aprende, copia, se adapta. Se ele errar, ela pode usar o próprio Kung Fu dele contra ele. E isso mexe com a cabeça dele. A Zen quebra o silêncio. Então, dragão guerreiro, qual é o plano genial? Ele abre a boca, fecha. Nada. Zero plano. E ela solta um sorrisinho debochado. Ótimo, vamos morrer improvisando. Mas ao invés de ficar irritado, o Po respira fundo. Pela primeira vez ele não tenta bancar o mestre sábio, ele só fala a verdade. Eu tenho medo de não ser bom o bastante. É um momento simples, mas muito humano. Ele admite, sem máscara. E a Zen meio que se identifica com isso, porque ela também sempre viveu achando que não era boa o bastante para nada além de roubar para sobreviver. Os dois se entendem ali, no silêncio. Então o plano nasce do jeito mais Po possível. Metade estratégia, metade caos. Eles entram sorrateiros pelos fundos, a Zen passando pelas sombras, leve como um fantasma. O Po tentando ser silencioso, falhando miseravelmente, derrubando um balde, tropeçando numa corda, mas compensando quando precisa lutar. E aí vem uma sequência muito boa de infiltração. Corredores estreitos, armadilhas, guardas com estilos de luta diferentes. E o detalhe é esse: cada guarda usa técnicas que claramente pertenciam a mestres derrotados, como se a Camaleoa estivesse distribuindo golpes roubados para os capangas. Isso deixa tudo mais tenso. O Po começa a reconhecer movimentos. Esse chute era do mestre Rin. Esse estilo de garra eu já vi antes. É quase profanação, como se estivessem usando memórias de guerreiros mortos. A coisa fica pessoal de vez. Só que no meio da invasão dá tudo errado. Eles são cercados. E é aí que ela aparece. A Camaleoa finalmente surge em cena, inteira sob a luz verde. Pequena, magra, quase frágil, nada intimidadora, até começar a se mover. A voz dela é calma, controlada, quase elegante, e ela provoca o Po direto. Então você é o famoso dragão guerreiro, esperava algo maior. Mesma insegurança sendo cutucada de novo. Eles lutam, e a luta é bizarra, porque a cada troca de golpes ela muda. Postura de tigre, depois serpente, depois louva a Deus, depois movimentos que parecem com os do próprio Po. Quando ela copia o estilo dele, é assustador. Ela começa a usar os golpes atrapalhados, imprevisíveis, os pulos desengonçados, e funciona. É como lutar contra um espelho distorcido. Po apanha feio. Não porque ele é fraco, mas porque ela transforma a força dele em arma contra ele. Enquanto isso, a Zen tenta ajudar, mas percebe uma coisa estranha. A Camaleoa não quer só vencer o Po, ela quer capturar. Porque o plano dela é maior. Ela revela que está reunindo os estilos dos maiores mestres para abrir um portal para o reino espiritual, para roubar o poder dos guerreiros do passado. Tai Lung, Shen, Kai, Oogway, todos. Ela quer tudo. Não quer ser a melhor lutadora, quer ser todas ao mesmo tempo. É ambição pura, sem identidade própria. E isso bate forte no tema do filme, porque o Po passou a história toda com medo de deixar de ser o dragão guerreiro, enquanto ela nunca foi ninguém.
só cópia. No clímax da luta, o Po cai, machucado, sem fôlego, e pela primeira vez parece que ele realmente perdeu. A camaleoa se aproxima para absorver o chi dele. Silêncio. Tensão. A Zen grita para ele levantar, mas ele trava. Até que ele lembra do Shifu, do pai, dos 5 furiosos, de tudo que viveu, e entende uma coisa simples. Ele nunca venceu porque era perfeito, ele venceu porque era ele, desengonçado, emocional, improvisado, único, algo que ela nunca pode copiar de verdade. E aí ele levanta sorrindo, não confiante, só sendo Po. E a luta recomeça, agora caótica, criativa, imprevisível. Panela voando, bambu quebrando, tropeços virando golpes. Nada técnico, tudo instinto. Algo que não dá para roubar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.